Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, amigos, amigas. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho. Tô limpando meu olho aqui. Tava sujo. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem faz Evangelho depois, né? Gravado, que não consegue fazer agora, não tem problema nenhum, pode fazer depois, outro dia, como a gente sempre fala, procura sempre manter um dia certinho, um horário certinho, para a espiritualidade se programar e tá junto, né? Os espíritos que acompanham a gente, não precisa nem falar, né? A disciplina que eles têm. Então por isso que é importante a gente manter esse dia, esse horário. E sempre um tempo certo de evangelho, né, gente? É muito importante. Eles já estão aqui na minha casa, aí na sua casa. É toda uma equipe, né? Uma egrégora do evangelho. Ah, se a gente pudesse enxergar, se a gente pudesse ver, né? É claro que a gente não veria só coisa bonita não, né, gente? A gente veria coisa pesada, coisa feia. E eu tenho certeza que muita gente vê, né? Mas é muito importante a gente ter esses aprendizados da doutrina espírita para isso, né, gente? Quem trabalha em centro espírita, quem tem mediunidade, né, como a gente fala, quem tem mediunidade ostensiva, é muito importante o estudo. Muito, muito, muito. Então E eu acredito, tenho certeza, né? À medida que a gente vai fazendo o evangelho por mais tempo, tendo essa conexão, no evangelho a gente consegue sentir a presença da espiritualidade, né? Tenho certeza que muita gente aqui já sente essa presença. Gente, estão ouvindo o som, estão ouvindo a nossa música, não está atrapalhando, vocês estão ouvindo a minha voz, para não atrapalhar, né, a nossa concentração. Enquanto isso, pegando água, colocando água para ser fluidificada, tá? Minha garrafinha já tá aqui, aí eu vou bebendo todo dia um pouquinho, o nosso remedinho, tá bom o som? Beleza, beleza. Então, arrumando a garrafinha de vocês, o copinho, lembrando sempre, é individual para cada membro da família, né? Cada um vai precisar. Tá um pouquinho alto, cara? Vê se melhorou. O remédio, ele tem que ser individual, porque cada um tem a sua necessidade espiritual, né? Então, a espiritualidade vai colocar no copo aquilo que a gente precisa tomar para nossa cura física, mental e espiritual, né? É muito importante. Inclusive, gente, eu tô até para falar isso para vocês, o quanto é importante na hora de você tomar um remédio, seja com a água que foi fluidificada ou não, né? De você fazer uma vibração para aquele remédio, né? Uma gratidão para que aquele remédio entre no seu organismo e faça aquilo que ele tem que ser feito, né? Que ele promova a cura que tem que ser feita. E sempre agradecendo, mentalizando, como a gente fala, Jesus, os amigos espirituais. Então, esse processo da cura, né? Seja pro que for, né, gente? Para uma gripe, para qualquer coisa, né? Desde uma simples
doença, vamos dizer assim, até algo mais grave, né? Eu tô me lembrando agora rapidinho, eu vou contar para vocês o Divaldo Franco. Para quem não sabe, Divaldo Franco, ele desencarnou, se eu não me engano foi junho ou julho, né? Ele foi um representante da doutrina espírita muito, muito, muito respeitado, né? Um médium muito respeitado da linha do nosso amado Chico Xavier. Então ele contou sobre o caso de um médico, gente, americano. Eu não vou me lembrar o caso desse médico agora, mas foi um caso, depois se vocês puderem procurar na internet, ele era um médico um pouco mais cético, né? Mas, ok. E veio uma doença, né? Se não me engano foi um câncer. Ele teve. E aí ele começou a fazer o tratamento, né? No hospital. E aí ele começou a reparar, quando ele ia fazer o tratamento da químio, né? Eu sei que ele passava por máquinas também. Fazia parte do tratamento, as máquinas, enfim. E ele reparava as pessoas que reclamavam, que aquela energia baixa, aquela energia negativa, né? Ele falava como dava errado, como as coisas davam errado para essas pessoas. A máquina quebrava, né? Enfim. E ele começou a ter outro comportamento, né? Ele ia lá no hospital fazer o tratamento com a maior boa vontade, com toda a gratidão do mundo. Então ele estava lá com a energia alta, né? Sempre se conectando, enfim. Bom, resumo da ópera. Ele falou, nunca aconteceu nada, eu sempre fiz o tratamento direitinho, eu não passava mal, né? Os médicos, eu procurava dar um ânimo para as pessoas que estavam lá. Enfim, ele foi curado, né? Foi do merecimento dele. Então, olha a importância, né, gente, da gente, quando estiver fazendo um tratamento, por mais simples que seja, ter essa gratidão, né? De poder estar tomando aquele remédio, de poder estar fazendo aquele tratamento. Eu acho que é super válido a gente começar a pensar dessa forma, né? Então, vamos lá. A gente já conversou bastante. Já iniciamos nosso evangelho há 9 minutos. Vamos fazer a nossa leiturinha no nosso Gotas de Esperança. Eu anotei aqui para eu não esquecer. Hoje a gente vai ler uma mensagem de número ímpar, tá? Melhorou o som? Tá melhor? Fazia tempo que eu não usava essa playlist, né? Ela se chama Lindo És. Lindo És. Quem é Lindo És? Deus. Melhorou, Cá? Legal. Legal, ótimo. Então, uma mensagem ímpar pra gente. 119. Olha a mensagem, gente. Presta atenção. Pay attention, please. Agradecendo, olha, eu tô arrepiada. Agradecendo, a angústia desaparece. O sofrimento passa a desaparecer a partir do momento em que você agradece a Deus. O estado de contrariedade é que caracteriza o sofrimento. Se você não se sentir contrariado, some a sensação. Estar em oposição aos fatos, às pessoas e às coisas é que faz surgir a dor.
Aceite tudo o que lhe acontecer como vindo a seu benefício. Mais do que isso, seja agradecido a Deus. Não pense no mal, nem se revolte. A compreensão de que nada de mal nos acontece é segurança interior. Olha que coisa linda, gente. Como a gente não pode ter a menor dúvida como a gente está sendo amparado, né? Durante o nosso evangelho. E como a gente falou, que a gente seja o tempo todo grato, né? Para tudo aquilo que acontecer, para a gente mesmo as coisas ruins. Lembrando que o acaso não existe. Lembrando do plantio e da colheita, né? Lembrando que não existe injustiça, existe colheita. Então, se eu estou passando por algum sofrimento, alguma dor, seja ela física, material, emocional, em algum momento desta minha existência ou de existências passadas, eu plantei. Então, o momento não é de se revoltar, como ele fala na mensagem. O momento é da gente ter a compreensão, caminhar a partir daqui com gratidão e fazendo a nossa parte. Sabe como quando Jesus dizia, vá e não peques mais. Então a gente ter na consciência de que a gente pode ter causado algum mal para alguém, né? Não sei, mas eu vou restituir esse mal, eu vou pagar esse mal com o bem, né? E aí tudo muda, né? Como ele fala, tudo na nossa vida começa a mudar. Então uma linda mensagem da espiritualidade pra gente. Vamos iniciar oficialmente o nosso evangelho com a nossa prece. Vou pedir para você fechar os seus olhos. Respira fundo, se conecta com a espiritualidade que está aí na sua casa, aonde quer que você esteja. Se conecta com o seu mentor, com o seu anjo da guarda. Principalmente, vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, e a Jesus por esse momento de reunião, para a gente falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre as coisas de Deus, para a gente aprender cada vez mais a ser feliz aqui na Terra e amanhã no nosso verdadeiro lar, que é o espiritual. Vamos cada vez mais aumentar a nossa frequência para a gente atrair boas energias, para que a gente possa se blindar das energias ruins, negativas, que vai ser o nosso assunto de hoje. Possamos caminhar sempre no bem, em atitudes, em pensamentos, que a nossa vibração se mantenha sempre mais alta do que baixa, que faz parte aqui na Terra, mas que a gente possa elevar essa energia sempre por nós e pelos outros, por aqueles que caminham com a gente. Agradecemos a espiritualidade por esse momento que vai ser iniciado, que a gente possa aprender, sempre fazendo as reflexões necessárias. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar o nosso lar, que vai trazer as curas
vai aplicar os passes, fazendo os tratamentos. Que a luz do Evangelho invada o nosso lar e o nosso coração. Iniciamos mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Quem está entrando agora, boa noite. Vai pegando a sua água, a água da sua família, viu? Individual, lembra? Tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ler o capítulo 63 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nesse capítulo é intitulado Quem sois? Quem sois? Ele pegou no Evangelho em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 19, que fala assim. Eu não sei, mas eu tô com a impressão que tá alto o som, gente. Não tá alto. Diz assim, a parte do Evangelho que ele vai comentar, né? Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Vou repetir. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Ele está falando para os judeus, né? Os que fazem exorcismos. E aqui eu vou ler a consideração do Emmanuel. Qualquer expressão de comércio tem a sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir, certo? No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias, que significa de confiança, né? Com efígies, imagens, né? E identificações que lhes digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Mormente, quer dizer, especialmente no que se refere às relações com o plano invisível, mantende cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O mestre é igualmente conhecido dos seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. E para terminar, quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não olvideis, quer dizer, não esqueça vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal,
que vos perguntarão: quem sois? Olha que interessante, né, gente? Então, essa passagem lá na Bíblia, né? Como eu falei, alguns judeus exorcistas, né? Eles tentavam expulsar espíritos maus em nome de Jesus, né? E o Paulo pregava, né? Então, enquanto Paulo pregava, os exorcistas, os judeus, tentavam expulsar esses espíritos, né, das pessoas. E eles usavam o nome de Jesus, mas sem ter a verdadeira sintonia com o plano espiritual, né? Aí o obsessor perguntou: quem sois? Né? Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vós? Quem sois? Daí, os espíritos dominaram, né? Mostrando que não tinha autoridade moral real naqueles homens. Então, vamos lá. Eu vou ler as minhas considerações. Então, gente, e se vocês tiverem alguma experiência para contar, conta pra gente, tá? A gente aprendeu, né, no Espiritismo, que há essa autoridade sobre os espíritos inferiores não vem das palavras, né? Não vem do que sai da boca. Vem da condição moral e vem da vibração da pessoa, né? Gente, os espíritos, eles veem o que está na nossa mente. Então eu posso estar falando aqui uma coisa para vocês e estar pensando outra, eles estão vendo. Eles veem aqui como se tivesse uma plasma, né, aqui em cima da minha cabeça. Eles estão vendo tudo o que eu estou pensando. Então, eles reconhecem se a minha autoridade sobre os espíritos, sobre, né, se vem da minha palavra ou se vem da minha vibração, da minha autoridade moral, né? Então, nessa passagem é bem forte, né? Jesus, como é que ele é reconhecido? Ele é reconhecido pelos espíritos, né? Pela luz dele, pela pureza e pelo, lógico, né? Pelo poder espiritual absoluto que ele tem. E o Paulo de Tarso, né? Apesar de ser humano nessa passagem, né? Ele tinha se transformado, não é? A gente sabe da história do Paulo de Tarso, né? Que era Saulo. Ele se transformou verdadeiramente. A fé dele, o amor dele, as atitudes dele, né, gente? Fizeram ele ser respeitado pelo plano espiritual. E já nessa passagem, né? Aqueles exorcistas que usavam o nome de Jesus sem o sentimento do amor, sem a verdadeira fé, né? Que os espíritos não enxergavam, né? E sem como a gente fala, a moral elevada, o que aconteceu? Eles zombaram. Os espíritos zombaram deles. E aí, gente, é muito comum, né, no meio espírita, nas casas espíritas, onde acontecem, né, as reuniões mediúnicas, que é onde os médiums, eles ajudam esses espíritos, né? Existe a incorporação, né? E eles ajudam esses espíritos inferiores, né? Espíritos sofredores, dando conselhos, dando direcionamentos espirituais, né? Morais.
Mas aí por vezes acontece o quê? Né? Que o espírito incorporado, né? Através da fala do médium, fala isso aí. Quem é você para me falar alguma coisa? E daí o espírito aproveita para falar, para expor, né? As falhas daquele médium, que muito provavelmente não tem, né? Como se fala, a moralidade, a moral elevada para estar lá, dando conselho, né? Ou dando uma dura naquele espírito, né? Pode ser uma pessoa que, fora da casa espírita, não pratica o evangelho. E os espíritos sabem disso, né? Aí vem a tal da pergunta. E aí tem numa fala de Jesus, né? Que ele fala que expulsar demônios. Primeiro, gente, vamos deixar isso muito claro, né? A gente ouve muito essa palavra demônio, Satanás. Quem são? São espíritos inferiores, gente. Espíritos, ok, que sejam maus, mas são espíritos. Foram homens aqui na Terra, como nós, né? Óbvio, homens que não tiveram moralidade alguma, né? E que fazem a mesma coisa no plano espiritual. Por isso que a gente fala, ninguém vira santo quando desencarna. Ninguém vira santo quando faz a passagem. Ninguém. Do jeito que eu sou hoje, se eu fizer a passagem, eu vou chegar do outro lado, triste, feliz, né? Então Jesus fala que para expulsar demônios precisa fazer jejum e ter fé, né? E o que é esse jejum, gente? É o jejum de parar de comer, de beber, né? A coisa material? Não. O jejum que Jesus fala, para que a gente possa ter autoridade moral, é o jejum de tudo aquilo que vai, né, as atitudes que vão contra o evangelho. Né? Por isso que a gente fala que não adianta fazer jejum de comida e não se transformar. Né? O teu coração continua igual. Os espíritos enxergam, estão vendo tudo, estão zombando. E aí eu acho legal, achei bacana essa comparação que o Emmanuel faz, né? Que ele fala do comércio da terra, né? Que se eu quero obter algo, eu preciso ter a nota, a moeda de valor para eu poder comprar. E ele fala da moeda, da nota real, né? Porque, gente, quando a gente vai comprar, enfim, alguma coisa, né? A pessoa não pega a nota e olha, né? Pra ver se tá tudo certinho, como ele fala, efígies, né? Deixa eu olhar aqui de novo, peraí. As expressões fiduciárias, quer dizer, de confiança, com as efígies, né? Então eu vou comprar alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu tenho que ter a nota real, a nota verdadeira, né? E aí, como ele fala, no intercâmbio dos dois mundos, eu também preciso ter o sinal do Cristo. Né? Qual é o sinal do Cristo? Está nas minhas ações, né? Nas minhas atitudes, no meu modo de ser, no meu modo de agir, para que aí sim eu possa ser um servidor e um representante de Jesus, né? Para eu poder, como ele fala, levar as almas para Deus. Não adianta eu estar lá na rua, né, entregando lanche, como eu sempre falo, né, quem quer que seja que faça, né, esse tipo de trabalho,
e tá julgando, fazendo maledicência, né? Praticando a maledicência, tendo atitudes que não são atitudes de Jesus. Então como é que eu quero encaminhar uma alma para Deus? Se eu tiver o sinal do Cristo, eu consigo. E, como ele fala, qual é o dinheiro de Jesus? É o amor, né? E aí ele fala também, né, que se eu me colocar à disposição desse trabalho, gente, não precisa só ser um padre, um pastor, né? É a gente no dia a dia, com a nossa família, né? Se eu me coloco à disposição desse trabalho, eu preciso vivenciar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, né? Veja bem, a gente não precisa ser perfeito. Não existe ninguém perfeito aqui na Terra. Mas a gente tem que mostrar o nosso esforço de querer melhorar, né? Tentar vivenciar esses ensinamentos. Como ele fala, nós somos observados o tempo todo pelos inimigos da luz. E eles vão, como ele fala, eles vão reconhecer os valores de bem da pessoa. Eles sabem reconhecer quem tem esse valor, né? E aí a gente pode começar a se perguntar, né? Se eu, no momento que eu quiser falar alguma coisa para as pessoas, né? Seja na rua, seja na minha família, eu tenho essas virtudes e esses valores que me colocam nessa condição? Será que eu tenho? Será que eu me coloco como servidora, né? Servidor de Jesus só com as palavras? Só aqui, falando bonito? Né? Palavras bonitas, difíceis? E eu quero fazer tudo isso, mas eu não renuncio a nada. Eu continuo com os mesmos vícios, eu continuo com os meus hábitos ruins, meus hábitos errados, né? Eu não me sacrifico, não me sacrifico a nada, eu não me sacrifico a ninguém, né? Eu só vivo para mim. Eu não consigo doar um pouquinho do meu tempo, né, gente, para ouvir alguém que precisa, né, ligar. Ô fulano, eu tô sabendo que você não tá bem. Fala pra mim o que tá acontecendo, né? Eu doar esse meu tempo. Ou de repente eu ligar para pedir um perdão. Então eu quero ser um servidor de Jesus, mas eu não quero sair da minha comodidade, né? E qual é a autoridade moral que eu tenho para querer aconselhar alguém, né? Principalmente, gente, pais, né? Qual a autoridade moral que eu tenho para poder apontar o dedo pro meu filho? Como a gente sempre fala, né? A gente alguns evangelhos lá atrás, que idade, o corpo físico não diz nada. Eu posso ter dentro da minha casa um filho, uma filha muito mais elevado do que eu, né? Então, que autoridade eu tenho para poder aconselhar alguém ou até para querer afastar um espírito inferior de alguém ou de mim mesmo, né? Porque não adianta eu estar querendo expulsar
um obsessor e ele tá vendo quem sou eu realmente. Então, gente, como sempre, vamos sempre buscar esses valores de Jesus, que é o valor do amor, do bem, da bondade, da fraternidade, da caridade, né? E aí sim a gente consegue se colocar, né, nessa posição de mestre, né? Nessa posição do Paulo de Tarso. Aí a gente consegue. A gente sai da posição dos exorcistas, dos judeus exorcistas falsos, né? E vem a pergunta, quem somos nós, então? Né? Quem somos nós? Uma coisa a gente pode ter certeza, nós somos ainda aprendizes. Nós somos aprendizes ainda, né? A gente tem que ter essa, como sempre, né, a humildade para reconhecer que a gente está muito longe da perfeição. A gente está muito longe da perfeição. Obviamente porque a gente é muito imperfeito. Não é à toa que a gente está aqui no planeta Terra. Então, se a gente está aqui no planeta Terra, é porque a gente tem, sim, débitos para pagar, né? Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é bonzinho, ninguém aqui é santo. Então, a gente tem que ter essa humildade, né? Mas uma coisa muito importante, nós já fomos, sim, tocados pelo bem. A gente já foi, sim, tocado pelos ensinamentos do Cristo, pelo amor do Cristo. Disso a gente pode ter certeza, né? E hoje a gente está aqui buscando, né, sim, procurar ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. Porque a gente está trabalhando, né, gente? Fazendo a nossa reforma íntima. Toda segunda-feira aqui no nosso Evangelho. E não esquecer, é através da nossa transformação que a gente vai ter a autoridade perante os espíritos inferiores. Né? Eu vejo muito pessoas falando, eu preciso, tô sentindo o ambiente muito pesado, né? A minha casa, o meu trabalho, enfim, então eu preciso limpar, né? Essas energias negativas. Então, se a gente não tiver esse esforço, né, da bondade, para ter essa bondade, esse amor, esse respeito, é o que vai acontecer. Os espíritos vão enxergar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e eles vão zombar da gente. E não vão sair da onde eles estão, da casa, você não vai expulsar ninguém. No Espiritismo, a gente aprende que não se expulsa espírito. A gente doutrina. Por exemplo, aqui no Evangelho, né? A gente não aprende que durante o Evangelho os espíritos são atraídos pela luz do Evangelho? Então, o que adianta eu estar aqui apontando o dedo para erros se eu também erro? Não. Então, meu irmão, vamos junto, vamos caminhar junto, vamos aprender junto, né? Olha, eu tô aqui tentando me modificar, me transformar, vamos junto. Então a gente doutrina espírito, a gente não expulsa, né? O obsessor, gente, aquela energia negativa que caminha com você só vai se afastar de você no momento que você se transformar.
Aí ele vai sentir. E o que vai acontecer? Você vai mudar de frequência. No momento que você muda de frequência, ele não te acha mais. Mas precisa ter essa transformação para que ele não pergunte para você: quem sois? Quem é você para querer me expulsar? Né? E pra gente finalizar, eu peguei uma frasezinha aqui que eu achei tão linda, que fala assim: só o bem atrai o bem. Só a luz, e só a luz pode dominar as sombras. Então, sejamos humildes aqui na Terra, porque com certeza a gente vai ser grande lá no plano espiritual, né? Os últimos serão os primeiros, né? Porque senão a gente vai chegar lá no plano espiritual se achando, né? Ah, eu sou bom, eu vou ter uma vida linda aqui no plano espiritual. Aí vão chegar pra gente e vão falar assim, ó, não, aqui não é o seu lugar não, né? Pode ir para um outro lugar. Então sejamos humildes para reconhecer que a gente tem que fazer a nossa transformação. E para finalizar, eu só vou ler uma frasezinha aqui, gente, do Evangelho, no capítulo 17, sede perfeitos. Sede perfeitos. No item o homem de bem, que o Espírito fala assim... Aqui não está o nome do Espírito que deu essa mensagem, mas com certeza um Espírito de muita luz. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ele se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal. Né? Isso aqui é legal para a gente fazer essa reflexão todos os dias, né? Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Opa, eu podia ter ajudado ali, ó. Eu virei as costas, mas eu podia ter ajudado. Ele se pergunta se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, ele se pergunta se ele fez ao outro tudo o que queria que fizesse para ele. Né? A gente pode ter essa reflexão agora sobre o dia de hoje. Então que a gente possa aumentar cada dia mais as nossas virtudes para poder, com segurança, até ele fala uma coisa aqui no texto, né, gente? Para que a gente manter cuidado por evitar afirmativas a esmo. Então que a gente possa ter no nosso coração esse sinal do Cristo, né? Esse selo do Cristo, esse dinheiro do Cristo, que é o amor, para que a gente possa falar as coisas certas para quem precisa ouvir, para a gente poder levar aquela alma para Deus, né? A sua família, o seu pai, a sua mãe que esteja sofrendo, o seu filho, sua filha, né? Um irmão, um neto, um avô, uma avó. Que a gente possa ter as palavras vindas do coração, né? Sempre abençoadas pela espiritualidade de luz, né? Porque, como ele fala, os inimigos da luz estão observando a gente o tempo todo.
para que a gente caia, né? Torcendo para a gente cair. Isso não vai acontecer. Então vamos finalizar o nosso evangelho. Fecha os seus olhos. Mais uma vez. Respira fundo, que a gente já está caminhando para o final. Que tenhamos aproveitado grandemente esse ensinamento. Sejamos gratos por essa luz do Evangelho, que a gente possa desenvolver todos os dias um pouquinho o sinal do Cristo, para que a gente possa ajudar encarnados e desencarnados a encontrarem a luz, a encontrarem Deus, para que não sofram aqui na Terra. Sejamos servidores do Cristo. Façamos essa tarefa nobremente, com a nossa transformação diária, assim como foi com Paulo. Que a espiritualidade possa enxergar na gente esses valores de bem. E eu tenho certeza que é o que está acontecendo com a gente, cada dia mais. Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida, não tenhamos vergonha de falar de Deus, de falar de Jesus para as pessoas, porque nós estamos numa época em que as pessoas precisam, que as pessoas querem ouvir as coisas de Deus. Sejamos nós essas pessoas, esses servidores. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, que já fez os tratamentos, já higienizou os nossos lares, trazendo a paz, o amor, a união, a confiança. A espiritualidade que aplicou os passes, que fez as curas. Agradecemos aos nossos mentores, aos espíritos benfeitores, que com tanto amor vêm aqui ajudar a gente no Evangelho. Agradecemos aos espíritos que participaram com a gente, aprendendo, que agora vão voltar, vão retornar para o plano espiritual, mais elucidados, com esse conhecimento lindo, felizes. E agradecemos aos nossos entes queridos que participam do Evangelho com a gente, com tanto amor, que vem até nós para matar a saudade. Não tenham dúvida disso. E assim finalizamos o nosso Evangelho com muito amor, prontos para mais uma semana que se inicia, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Finalizamos, compartilhem o nosso Evangelho, que a nossa semana seja muito produtiva, de muita prática, que a gente possa levar o Evangelho para as pessoas que convivem com a gente. Gratidão, orai e vigiai, boa noite, amo vocês profundamente. E na segunda-feira que vem, que vai passar assim, né, gente? Foi ontem. A semana tá voando, a gente vai estar junto para mais um Evangelho. Um beijo. Que Deus esteja com a gente sempre.